Situações distintas, situações diferentes. De um lado, temos aí um time que está praticamente na ponta da tabela e o outro está na lanterna da competição. Está chegando a análise RS da 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tanto do jogo entre Remo e Volta Redonda, como também do jogo entre Novo Horizontino e Paysandu. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante para a gente, para que a gente continue crescendo cada vez mais e chegando no máximo de inscritos possíveis aqui dentro do canal RS Live Esportes. Conto muito com o teu apoio, conto muito com a tua contribuição. Bem, vamos lá, gente. Bora falar sobre essa situação que envolve, claro, essa questão aí essa questão desses dois jogos. Primeiro, falando do clube do Remo, que jogou contra o Volta Redonda, claro que foi o primeiro a jogar na rodada. Vamos lá. O clube do Remo até que teve uma boa imposição em alguns momentos do jogo, mas uma coisa que eu já comecei a observar, e eu acho que o torcedor azulino vai me dar razão. O esquema tático do Daniel Paulista acho que já começou a ficar, vamos dizer assim, manjado pelas outras equipes. Já começou ali, o pessoal já começou a entender como é que o Daniel Paulista joga com seu time. E o Volta Redonda veio para cá de uma maneira muito direta, né? Veio de peito aberto, jogou acho que como nunca na temporada, fez uma das melhores partidas até então e conseguiu anular muitas jogadas de ataque do Remo. E o Remo cometeu novamente uma falha, que já é uma falha recorrente, que é aquela falha de marcação no setor defensivo, quando o lateral não dá cobertura, quando o zagueiro não consegue se posicionar certo ali para poder fazer ali a proteção. Então isso foi determinante, claro, para o primeiro gol ali do clube do Remo, do Volta Redonda, perdão. Agora o gol do clube do Remo foi um gol ali que mostra que realmente o meio-campo e o ataque tá ok. Tá ali numa situação mais favorável, né? O Pedro Rocha muito iluminado, o Regis deu um passe incrível pro gol dele e bom, o Remo teve chance para fazer o segundo, o Volta também teve chance para fazer o segundo, o Marcelo Rangel fez uma boa partida também, segurou ali o resultado, mas o que eu volto a dizer, eu acho que o esquema tático do Daniel Paulista ficou manjado, acho que todo mundo já começou a perceber como é que ele joga e agora ele vai ter trabalho para ter que dar algumas mudanças, fazer algumas adaptações para ver se o time cria um fator surpresa para surpreender nos próximos jogos. Creio que isso deve ser aí algo a ser pensado. O Remo joga na próxima partida agora contra o CRB fora de casa, é um jogo direto em que o Remo tem condições de fazer um bom futebol, é claro. O Remo tem totais condições de conseguir um bom resultado lá em Maceió. Então, tudo uma questão aí de trabalho. O Daniel Paulista, claro, vai ter condições aí de poder fazer as mudanças necessárias no time. Desculpa. Agora, vamos mudar o assunto, falar do Paysandu, que jogou contra o Novo Horizontino ontem e acho que já está ficando recorrente aqui de eu ficar falando de todas as falhas que acontecem no Paysandu. É um time que não tem meio-campo, não cria, depende de um atacante para poder fazer a criação de jogadas, que é o Rossi. Ontem o André Lima conseguiu fazer um belo gol, mas o Paysandu não tem estrutura para segurar resultado. E o setor defensivo ontem entregou 3 gols para o Novo Horizontino. 3 gols entregues. Então, assim, não dá para justificar. Não dá para justificar a incompetência tática que o time teve ontem. O que a gente pode falar? Dependendo aí das outras explicações, inclusive até em cima do que o próprio Luizinho Lopes disse, que o time está cansado, que o time está abalado psicologicamente. Eu acredito muito nisso, de verdade. E acho que a grande responsabilidade dessa situação é da própria diretoria, que montou um elenco enxuto sabendo que teria
trocentas competições para disputar. Então, assim, é de fato uma situação em que, bem, precisa se organizar melhor. Tem a janela de transferência agora, estão trazendo alguns atletas, foi anunciado o Ronaldo Henrique, deve vir outros atletas. A questão toda é saber se esses atletas vão se adaptar, vão se segurar dentro do time. Porque precisa vir contratação, mas essas contratações precisam encaixar o quanto antes. Não dá para ficar dependendo da sorte. O Paysandu vai para a 10ª rodada, não venceu nenhuma partida, empatou 4 e perdeu 6. É campanha de time que está indo ladeira abaixo. E aí, não adianta justificar. Eu até queria falar sobre a questão do jogo, mas aconteceu de novo as mesmas coisas. As mesmas coisas. E, bem, hoje o presidente do Paysandu vai falar, né, com a imprensa, vai fazer um pronunciamento. Você sabe o que vai falar, de fato. Mas é importante que a diretoria tome uma atitude para que reverta essa situação o quanto antes, porque é uma situação preocupante, é uma situação complicada e que, se não procurar reverter logo antes, fica complicado e fica difícil de tentar resolver lá na frente. Bem, o Amazonas venceu ontem e jogou o Paysandu para a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. É só o Paysandu que não ganha. Vou te contar. Mas enfim, gente, essa é a análise RS de hoje. Não tem muito que analisar muito o jogo do Paysandu, a não ser falar da incompetência da parte defensiva, a não ser também a falar dessa falta de objetividade. O Paysandu até consegue fazer algumas jogadas de ataque, mas não consegue sustentar o time, não consegue sustentar uma forma de jogo. Sempre tem a queda e aí acaba cometendo esses erros cruciais que determinam as derrotas nos seus jogos. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, não perca os nossos conteúdos. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua inscrição, me ajude a chegar na marca de 50 mil inscritos. Chegamos a 40, agora a gente está na luta para chegar a 50 mil inscritos e eu conto muito com o teu apoio. Valeu, tamo junto, qualquer novidade eu volto para estar trazendo as informações para vocês.